amigos e amigas do nosso canal. Infelizmente, esse comentário vai uma denúncia exatamente contra algumas pessoas, as quais eu desde criança aprendi a reconhecer a autoridade moral. Eu estou falando de padres e pastores, mas nesse vídeo exclusivamente de pessoas que se intitulam pastores de igrejas evangélicas e que resolvem fazer política, ter secretaria, ter ministério, sem pasta. Antes que eu fale sobre esse episódio nefasto, satânico inclusive, que fere os mandamentos mais nobres, que afinal são todos nobres, da lei de Deus, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Mas eu sei que eu tenho um número muito bom de inscritos e aqui eu agradeço muito. Mas eu quero pedir encarecidamente que vocês que estão inscritos aperte o sininho. É um sininhozinho, igual de igreja. Você aperta ali e automaticamente você vai receber as notificações toda vez que eu tiver um vídeo aqui. E é sempre um vídeo de educação política. Claro que eu falo também de economia, eu falo alguma coisa de cultura, mas notadamente o nosso trabalho é de política. Bom, falando isso, vamos voltar ao assunto. Meus caros e minhas caras, todos sabem as dificuldades por que passa a educação no Brasil. Mas, infelizmente, alguns pastores resolveram sair do púlpito da igreja, onde eles conduzem muito bem as pessoas a uma prosperidade fantástica. Os fiéis dessas igrejas são cada vez mais prósperos. Ninguém discute isso. Entretanto, o restante do país, que não comunga com esse tipo de religião, embora que eu respeite todas, merece respeito também. E aí, não é um pastor ou outro cuja capacidade intelectual é muito duvidosa, simplesmente alguns ingressaram no Ministério da Saúde para fazer negociata de vacina. Os senhores se lembram de um pastor que chorou? Ele não tinha só que chorar, ele tinha que renunciar o direito de ficar pastorando ovelhas, sendo ele sujo. Porque é muito simples você cometer um pecado dessa gravidade e dizer que automaticamente você está perdoado. Até porque Deus não aparece na igreja para perdoar ninguém, nem na rua, nem na sala, nem no escritório de ninguém. Meus caros e minhas caras, esses pastores saíram, já substituídos por outros, foram em direção ao outro grande ministério do Brasil, o Ministério da Educação. Todos sabem que o ministério gordo é da educação e o outro gordinho é o Ministério da Saúde. E lá, esses pastores que apoiam o presidente Bolsonaro, e aqui não vai nada de proselitismo, é bom que se diga, nós estamos dizendo, estavam na sala, no gabinete do ministro da Educação, que por acaso conhece muito pouco de educação, simplesmente estava dividindo a verba da educação segundo a indicação desses prefeitos, desses pastores, que não são deputados, não são secretários de prefeitura alguma, não têm mandato popular para chegar lá e reivindicar alguma coisa. E eles comemorando e fazendo a festa com dinheiro público. Você vê
nesse vídeo a explicação que essa jornalista dá. Preste atenção no que estava acontecendo. Fala pessoal, depois de 4 anos de desmonte da educação pública brasileira promovido pelo governo Bolsonaro, nós finalmente descobrimos para onde está indo o dinheiro da educação. O dinheiro que devia estar sendo investido nas universidades federais, nos IFMS, nas bolsas de pesquisa e na construção das EMEIs, que estão há anos paradas aqui em Campo Grande. Estão indo para os pastores, amigo do presidente da República, que teriam acesso privilegiado ao determinar quais cidades receberiam investimentos da educação. E sabe qual que era a contrapartida de tudo isso? A construção de igrejas. Para onde estavam indo os investimentos? Ninguém sabe no final, mas com certeza não era para toda a população. Que todas as denúncias sejam apuradas pelo STF, que o ministro saia da condução da pasta e que o presidente responda por todas essas atrocidades que vem cometendo contra o nosso país, contra o nosso povo. Meus caros e minhas caras, não contente com isso, a denúncia é grave. O prefeito do Maranhão disse o quê? O pastor conseguia o dinheiro para a educação no município, mas o pagamento por esse lobby era o quê? 1 quilo de ouro. E de uma hora para outra, está todo mundo mentindo. Os bons são esses malfeitores que estão ali. E por que eu digo malfeitores? Porque está na cara o crime. É roubo mesmo. É porque a gente aprendeu a falar um negócio de corrupção, estão ali roubando o dinheiro da criança da educação. E aí, 1 quilo de ouro, não sei quanto custa. Esse quilo de ouro serviria para quê, minha cara e minha nobre família brasileira? Para a construção de igreja. Ora, quem tem sua religião, constrói sua igreja. O Estado está separado da igreja desde a República. Não tem que ficar misturando pastor, dando berro daqui e dali, fazendo milagre, né? E indo aos cofres públicos para poder fazer essa divisão. Porque você acreditar que alguém que procura atalho, quando o caminho, só existe um caminho reto, e você procura atalho, é porque você é malfeitor. Mas eles são todos bonitinhos, porque nós aprendemos no mundo, e no Brasil também, de que o cidadão bota um paletó e uma gravata, pronto, ele já fica diferente dos outros. Mas teve um rapaz que disse o seguinte: vá para uma caverna e de lá da caverna, aquela besteirinha que tem, que você pode enxergar, veja qual é o movimento que você vê lá fora. Não vou lhe falar quem é o rapaz, não. Esse rapaz fez história no mundo, mas vá no Google e procure estudo sobre ele. Agora no canal vai ser assim, eu boto você para estudar. Bom, a fantasia é o paletó e a gravata. A outra fantasia é a linguagem bíblica. Mas qual é a realidade? É meter a mão no dinheiro do povo. E aí não tem conversa, existe um áudio do próprio ministro dizendo que primeiro atenderia as cidades mais necessitadas na ótica dele. E depois, meus caros e minhas caras, atenderia aos pastores. Você deu voto a algum pastor para ele falar por você? Além daquele tanto que tem no Congresso Nacional? E esses são legítimos, que são deputados. Pois é, estava lá fazendo essa malandragem. É porque a gente tem mania de chamar de malandro somente o cara que é preto, que é pobre, né? Está sem camisa na rua. Não é assim? Normalmente a polícia já olha e já vai perguntar ao cara cadê o documento que ele tem? Porque a polícia foi preparada para isso, exatamente por esses que protegem, esses almofadinhas sem vergonha na cara. E aí, você acompanha agora, olha esse outro vídeo, que você vai ver agora como se comportam esses homens.
E estava conosco o ministro da Educação, Sua Excelência Milton Ribeiro. À tarde houve uma reunião ali, oferecendo os recursos do MEC para os municípios, para as prefeituras, fizeram atendimento. E à noite foi liberado para todos. Não havia lugar no ginásio. Aleluia. Nos pequenos municípios. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos fazer um governo diferente. Me chama de corrupto, porra. O problema é ser pego. Então, realmente, para um áudio desses vazar, tem alguém que está querendo sabotar o MEC, o Milton Ribeiro, e ele se deu mal. O problema é ser pego. O problema é ser pego. Conservadores dos costumes, em nome de Jesus. E para encerrar, meus caros e minhas caras, além do que eu falei, eu estou mostrando a comprovação. Eu só não vou colocar o áudio aqui, porque o vídeo vai ficar mais longo ainda, onde o sujeito diz o seguinte: esse homem que diz que é ministro da Educação e que até hoje nem ele nem o outro que teve que sair do governo conseguiu colocar para funcionar a Universidade Federal do Tocantins, que Dilma construiu, mobiliou, está toda pronta, só faltava o concurso para o professor e para os empregados de apoio da Universidade Federal do Tocantins, que é um estado novo no Brasil. O presidente Temer passou exatamente a Jair Bolsonaro. O que ele fez até hoje? Absolutamente nada. Então, vocês observem, quase 4 anos que o povo do Tocantins não tem a sua Universidade Federal, embora possa entrar e vê-la, mas não tem professor lá dentro, porque o governo irresponsável não fez nada. E esses pastores deveriam estar orando para iluminar a cabeça do presidente, para que ele fizesse ao menos essa universidade, mas ao contrário, provavelmente estavam conspirando para dizer que Dilma Rousseff pegou uma bicicleta, deu uma pedalada e por isso ela era desonesta. E aí a história vem e mostra que não tinha nada disso. Mas ninguém tem problema nenhum. É igual o outro que meteu a mão em 200 mil reais e depois disse assim: não, está tudo acertado porque eu já conversei com meu Deus. Você imagine isso, meus caros delegados de polícia de Conquista. Se todo mundo que roubasse dinheiro se resolvesse com Deus, como é que não ia ter emprego para delegado de polícia em Vitória da Conquista? Não é assim? Pois é. Pasmem, esse é o Brasil que tem muita gente que se diz que é boa, mas não é boa não. Eu tenho um amigo que ele diz assim: rapaz, o cara fez uma violência enorme, mas o cara é gente boa. Tem tanta gente que raciocina assim, não sei como ele fez isso, porque o rapaz tão direito. Não é direito. Muito obrigado pela força no canal do Paulo Nunes. Bom dia.